eu tenho a alegria de apresentar um casal de convidados que vem de Portugal para estar aqui com a gente. São pastores da Igreja Portuguesa aqui conosco em Belo Horizonte. Pastor Ed, pastora Marta, sejam bem-vindos. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. É bom tê-los conosco. Muito obrigado. Estamos falando ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo também. Certamente temos lá os irmãos em Portugal nos assistindo agora, hein? A nossa audiência em Portugal aumentou ainda mais agora. Vocês estão vindo de Cascais. Sim, senhora. Né? E vocês têm lá uma igreja, um motoclube, estão vindo para o nosso evento aqui dos Águias de Cristo, o 7º Encontro Nacional dos Águias de Cristo, que vai acontecer hoje e amanhã na Lagoinha. Motociclistas do Brasil inteiro. Mas é muito legal nesse evento, é que o evento não é só para motociclistas, não é? É especialmente para os motociclistas, mas toda a família pode participar. E está aqui um casal, que inclusive tem aqui, né, a foto, já posso mostrar a foto, de uma família de motociclistas. Olha que legal essa foto aqui. Quem mostra aqui, Didi? Fala um pouquinho da família de vocês, pastor. Sumiu a foto? Aqui, está aqui, desculpa. A nossa família são 3 meninas. Como podem ver, ao meu lado está a Tehur, que é a nossa filha adotada, que é brasileira. Depois temos a nossa filha Gabriela e a nossa filha Micaela. A Tehur portanto, o pai era brasileiro, a mãe era americana, então tem as 2 descendências. Quando a mamãe dela faleceu, nós adotamos a Tehur. Então temos a Gabriela, que é a mais nova, que tem 20 anos, está a estudar na Universidade Aberdeen, na Escócia. Temos a nossa filha Micaela, casada com o Ruben, está a estudar em Bournemouth, na universidade lá, medicina quiroprática. Depois temos a Tehur, que estuda enfermagem. Que legal, que família preciosa. E depois a minha esposa, que é a Marta. Que família muito preciosa, viu? Bom, a gente quando pensa em motoclube, aqui no Brasil tem um certo impacto. E lá em Portugal, como é que é esse impacto de um motoclube cristão? A gente ouve muito falar que a igreja portuguesa ela é muito tradicional, né? Tem muita a questão da tradição católica, inclusive. Como é que é ter um motoclube cristão e uma igreja internacional ali em Portugal, né? Que na Europa que se tornou uma região pós-cristã? O nosso alvo em ir para Portugal em 96, quando saímos da África do Sul, foi mesmo para fundar uma igreja internacional, uma igreja para a comunidade internacional. Foi isso o propósito que nos levou a Portugal em janeiro de 1996. E fundamos a igreja internacional, que é chamada Riverside International Church, Igreja Internacional, que congrega pessoas de 20 e tal nacionalidades. A nossa igreja hoje está expandindo para vários outros distritos de Portugal, mas o nosso objetivo foi sempre atingir e trabalhar com a vasta comunidade internacional que lá está. E graças a Deus que Deus nos tem capacitado, nos tem ajudado a fazer esse trabalho. Então isso é o meu trabalho principal. Mas na minha alma eu sou motar. Motociclista. Motociclista. E sou desde os meus 13 anos de idade que ando de moto. E muito cedo, quando me converti logo ao Senhor, uma associação teve um grande impacto na minha vida, porque eu pensava, agora que me converti ao Senhor, já não posso ser motociclista. As duas coisas pareciam que não casavam. Pareciam que não casavam, mas depois descobri a Christian Motorcyclists Association, a Associação de Motociclistas Cristãos, hoje presente em 30 nações do mundo, com cerca de 150 mil sócios ativos. Uau. E então, quando os conheci, descobri que poderia casar as duas coisas, poderia ser cristão e poderia ser motociclista. E assim foi que quando cheguei a Portugal para fundar a Igreja Internacional, um dos grandes sonhos que tive foi sempre implementar um trabalho entre os motociclistas cristãos, porque eu comecei a frequentar em Portugal as concentrações, os eventos motociclistas e descobri que não havia nada, mas nada em Portugal de alguém a tentar levar o amor de Deus em Cristo aos motociclistas. Então, eu em primeiro ia sozinho, depois comecei a ir às concentrações com o irmão da Marta e começamos a ir devagarinho, tentando de alguma forma abrir, mas em Portugal o mundo motociclista estava fechado. Eles lá dizem claramente, nós aqui nas concentrações falamos de moto, não queremos aqui política, não queremos aqui desporto e definitivamente não queremos aqui religião. Então estava barrada toda a entrada de nós tentarmos. Mas em 2003 fundamos então a Associação de Motociclistas Cristãos em Portugal. E qual a nossa agradável surpresa quando um dia o maior motoclube em Portugal, que tem a maior concentração, que anualmente atrai qualquer coisa de 20
a 40 mil motociclistas em julho ao Algarve, e vem de todo o mundo, que é um grande evento. Esse motoclube convidou-nos, nós pedimos e eles autorizaram a montagem do nosso primeiro stand. E a partir daí nós começamos, e hoje continuamos a ser o único motoclube cristão em Portugal a levar o Evangelho aos motociclistas. Entretanto, nós temos expandido para outras concentrações. O nosso trabalho também cresceu. Atualmente estamos em 7 distritos de Portugal e estamos crescendo cada vez mais. Entretanto, também publicamos a Bíblia Motar. Deixa eu mostrar, aliás, muito interessante, né? Uma Bíblia para motociclista. E dentro dessa Bíblia tem os testemunhos. Eu vou mostrar a capa. Deixa eu virar aqui, Didi. Só aqui, por exemplo, olha, tem testemunhos de motociclistas aqui, pessoas que foram alcançadas por esse ministério, né? O senhor vai colocar em uma outra página? Eu posso pôr aqui. Pode abrir, a gente... Aqui é o meu testemunho, por exemplo. Ah, sim. Depois temos também aí o que é diferente neste coisa. Temos aqui, por exemplo, o testemunho. Temos aqui quem nós somos, o que fazemos. É uma informação sobre os motociclistas cristãos, o que é o nosso trabalho. Temos informação sobre a Igreja Motar. Então tem o plano de Deus de salvação, tem informação sobre a Igreja Motar, igrejas Motar na Europa. Tem um Novo Testamento só, mas é um Novo Testamento num formato, numa linguagem muito mais contemporânea, acessível a todos os motociclistas, que eles podem compreender, porque a grande luta do motociclista é tentar compreender a Bíblia. Para já, na cultura em Portugal, é muito raro as pessoas lerem a Bíblia. Então, mesmo pessoas que vão à igreja, a pessoa comum na estrada, na rua, não compreende nada sobre a Bíblia Sagrada. As pessoas não têm contato com a Bíblia. Então, aí estamos a pôr a Bíblia nas mãos das pessoas e as pessoas ficam fascinadas, muitas vezes pelos testemunhos, e nós, quando lançamos a Bíblia, não tínhamos ideia se seria aceito ou não. Pensamos, se calhar não vai ser aceito. E então, quando mandamos fazer a primeira edição em 2005, mandamos fazer 10 mil exemplares. E pensamos, isto vai ser muito, as pessoas não vão querer isto, e depois vai ser uma despesa enorme. Foi 25 mil euros que nos custou. Uau. Eu, na altura, lembro-me que eu e a Marta pensamos, vamos nos meter nisto, vamos ter que vender as nossas filhas, vamos ter que vender a nossa casa, vamos ter que vender tudo para pagar estas Bíblias. Mas Deus supriu de forma incrível as finanças para nós publicarmos as primeiras 10 mil, e quando a levamos para Faro, levamos para aí 5 mil exemplares, e pensamos, será que as pessoas vão aceitar? E lembro-me desse primeiro ano, quando as pessoas souberam da Bíblia Motar, só naquela concentração entregamos 3 mil exemplares. Eu queria perguntar, pastora Marta, a senhora está com ele nessas aventuras todas já há muitos anos, são 25 anos casados, não é isso? É verdade. Como é que a senhora tem visto esse ministério em conciliação com a igreja também? Porque são duas coisas distintas aqui. Uma coisa é a igreja Riverside e uma outra coisa é o motoclube cristão, mas também dirigidos por vocês como líderes. Como é que a senhora tem visto esse impacto, realmente, já que ele tocou na questão das Bíblias, esse impacto na comunidade, e como é que vocês viram de lá para cá a questão no Brasil também, já que vocês estão vindo para falar num evento cristão dos Águias? Bem, nós temos uma igreja, uma comunidade que ao longo dos anos nos tem apoiado muito e liberta-nos para fazer outras coisas além das 4 paredes da igreja. Então tem uma visão missionária, uma visão do reino, e isso é muito bom, porque meu marido não é pessoa de ficar entre 4 paredes, então era impossível. O coração dele é para andar no meio do povo e principalmente dos motociclistas, que é a paixão dele. Então isso é muito bom, poder... A igreja... E há muitos motociclistas na nossa congregação, então, que acompanham também o nosso ministério. Então, às vezes, o pastor não está e não está 20 ou 30 pessoas porque estão em concentrações a servir a Deus, a evangelizar. Então, isso é muito bom. Este ministério traz essa oportunidade aos cristãos também de estarem entre as pessoas que não são cristãs. Então, isso é muito bom. Lá vocês devem acompanhar a igreja brasileira, eu penso, né? Sim. Porque nós temos as televisões brasileiras que levam as notícias daqui para lá. É a sua primeira vez, a senhora estava me falando antes que é a primeira vez no Brasil. Primeira vez. Como é que a senhora vê assim, esse papel da igreja brasileira
seja através de um ministério como o Motoclube Águias de Cristo, que a gente vai falar, já tem uma matéria pronta, inclusive, sobre o ministério, e também da igreja brasileira como um todo. E vale dizer aqui que em Portugal, a comunidade cristã evangélica tem apenas 2%. Às vezes menos. Ou até menos que 2%. Né? No Brasil, nós somos aí aproximadamente 25% dados aí do IBGE nos últimos anos. Né? Como é que a senhora tem visto isso? Eu penso que a coisa mais importante como Igreja de Cristo em todo o mundo, e vocês aqui que são muitos, acho isso ainda mais importante, é que nós somos o templo de Deus, nós somos os portadores de Cristo, Ele habita em nós. Então, onde quer que tu vás, Cristo vai contigo, tu levas Cristo. Então, tem que haver impacto. Cristo tem que ser visto na nossa vida e Ele tem que se revelar às pessoas. Então, quanto mais cristãos houverem neste país e mais consciência da nossa identidade em Cristo, quem nós somos, então mais impacto na sociedade, mais impacto na educação, na política, na vida normal do país, na vida prática do país. E eu, ao estar aqui, ao pisar esta terra, quero muito também orar para que isso aconteça na vossa nação. E tenho visto, principalmente aqui em Belo Horizonte, com os Águias de Cristo e a Igreja Batista da Lagoinha, quer fazer isso e faz isso no seu dia-a-dia. Isso é o que é a imagem de Cristo na Terra, é a sua Igreja. E amém. Espero que vocês o façam muito bem. Amém. Eu posso também acrescentar aqui que a vossa realidade aqui é completamente distinta da nossa realidade. A realidade da Igreja no Brasil é algo colossal. E eu lembro-me das palavras, da visão que Paulo teve: venha para a Macedónia e ajude-nos. E eu acho que isso é o grito da Europa hoje, mais do que até no tempo do apóstolo Paulo, porque hoje somos muito mais pessoas e muito mais distantes de Cristo. Como disseste e bem, a Igreja é uma Igreja até não é pós-cristã, é uma Igreja pré-cristã. Não há conhecimento de Cristo na maioria dos países europeus. As pessoas têm uma forma de religiosidade, talvez, mas eu creio que a maior religião atualmente é o materialismo, é o ateísmo. É uma Europa perdida, uma Europa a precisar, com um clamor grande: venham e ajudem-nos. Neste momento temos assistido a muitos brasileiros a voltar ao Brasil. Estão a sair em massa de países como Portugal, porque Portugal está na situação económica que está. Mas o meu apelo é que vocês não façam isso, é que vocês venham para Portugal, é que vocês venham nos ajudar, porque Portugal precisa do Evangelho. Também digo que, infelizmente, alguns que têm vindo para Portugal do Brasil não trazem o verdadeiro Evangelho. E o que nós queremos é que venham pessoas com o Evangelho autêntico, o Evangelho genuíno, o Evangelho real, que possa realmente impactar, faz a diferença. E há aqui igrejas espetaculares no Brasil e o meu apelo é que vocês enviem pessoas dessas igrejas fortes, igrejas doutrinariamente sãs, que possam vir e ajudar-nos, porque Portugal precisa. Portugal está a viver um tempo de grande crise espiritual. Já que Portugal veio descobrir o Brasil no ano de 1500, agora nós vamos revelar a Portugal um Brasil espiritual, talvez que Portugal não conheceu quando chegou aqui em 1500, né? Nós possamos então, como o pastor está fazendo esse apelo, ir a Portugal, revelar um Brasil espiritual, onde o Senhor Jesus reina e governa. E igrejas que têm visão de reino criam situações, estratégias para evangelizar.